revendo todos os irmãos, damos graças a Deus por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos dá a vitória. Amém. Vitória esta que agora está completando 3 anos que eu venho participar. No primeiro ano, a mensagem divina falou com referência à ansiedade. Jesus falando no Sermão do Monte, ali falando daquela ansiedade que as pessoas têm em buscar o alimento, buscando as coisas para sustento do corpo. E nesta parte aí de buscar, nesta ansiedade, cuidando que a vida está em comer, beber, vestir. Esquece de que o próprio Senhor Jesus fala de que a vida de uma pessoa, de um ser humano, não consiste na abundância dos bens que ele possui, mas sim é no Senhor. E portanto, naquele trecho da palavra de Deus, fala que buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que bênção gloriosa para nós é desfrutar da presença gloriosa de Deus. E aqui temos nesta hora a grata satisfação e alegria em estar junto com os irmãos, desfrutando das bênçãos gloriosas de Deus a nós. Portanto, Deus tem trazido a cada um aqui, que nós possamos nesta hora rever os irmãos que participaram destas reuniões. E sempre, cada ano, vem outros que vêm participar, que vêm trazer a alegria ao nosso coração, em saber de que os irmãos estão em comunhão, e esta comunhão nos leva à paz, à tranquilidade, nos leva à própria mensagem, nos leva a falar quão bom e agradável é viver unido os irmãos. E portanto, é uma bênção gloriosa para mim, é participar da vida dos irmãos, que os irmãos têm aquela orientação perfeita e correta, vinda da parte de Deus, para fazer-lhe as coisas que é do bem. Portanto, meus irmãos, naquela mensagem, nós tivemos a oportunidade de ver ali as qualificações das pessoas. E o Senhor Jesus falando daquela maneira toda especial, ouviste o que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que torneis filhos do vosso Pai Celeste, que faz o sol nascer sobre bons
e maus. Vir chuva sobre justos e injustos. Se saudardes somente aqueles que vos saúdam, que recompensa tendes? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede-vos perfeito, como é perfeito vosso Pai que estás no céu. Para ser filho de Deus, tem que fazer tudo isto. Mas já na segunda parte que nós participamos, estudamos uma parte especial. Aquela que vem falar do revestimento. Não sei se os irmãos estão lembrando. Colossenses capítulo 3, versículo 12 a 17. O primeiro versículo fala: revesti-vos como eleitos de Deus. É este o revestimento que nós necessitamos, porque somos escolhidos de Deus, separados por Deus, para viver uma vida conforme a determinação divina, conforme o poder divino. Então nós vemos que Jesus fala: permanecei na cidade até que sejais revestido de poder. É o que nós precisamos, deste revestimento. No Salmo 32 fala de revestimento de força. É o que nós necessitamos. E Jesus fala deste poder, deste revestimento, e fala desta qualificação que nós devemos ter para viver. Portanto, meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, necessitamos deste revestimento de santidade, revestimento de força e poder, para viver a vida cristã. Deus, em Jesus Cristo, está a nos revestir, a sua igreja, de santidade, revestir a igreja de poder, para viver nos dias que estamos vivendo, que são dias de calamidade, dias de inversão de valores. E nós vemos de que a palavra de Deus nos fala que nós fomos criados com uma finalidade. Finalidade esta de cultuar, glorificar e exaltar o seu nome. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando glória a Deus Pai. E será que temos feito tudo isso? Na criação, Deus nos dotou de capacidade. Deus nos dotou de quê? De domínio. Tenha ele domínio sobre os peixes, sobre as aves, sobre os répteis, sobre a terra. Tenha domínio. E, no entanto, nós vemos que estamos vivendo uma vida que as pessoas não têm domínio. As coisas é que estão dominando, e sendo de que Deus criou a cada um de nós e nos elegeu para usufruir das bênçãos dele e ter poder.
ter força, ter domínio. Mas o que está dominando hoje? A palavra fala lá na criação, né? No capítulo 1 de Gênesis, versículo 26, me parece. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais. E assim aqui vai discorrendo, depois os irmãos podem fazer a leitura do texto todo. Tenha ele domínio sobre, aqui sobre a terra, sobre tudo. E no entanto, nós estamos vendo aí que o ser humano é dominado pela vegetação. Sendo de que Deus criou todas as coisas com os seus devidos fins. A vegetação, o seito usa o quê? O que da vegetação que o homem usa? Da cana, usa o quê? O álcool, a pinga. Da maconha, da coca, faz o quê? Faz aquilo que vem dominar, vai ser escravo. Não tem o cumprimento dessa parte que Deus dotou o homem. E o homem caiu. Mas, porém, graças a Deus que nos deu Jesus, que tem domínio sobre todas as coisas. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E esse domínio que Jesus recebeu, ele nos deu o quê? Vida. Através dele é que nós passamos a ser chamados filhos de Deus. Criatura criada com uma finalidade de ter poder, de ter domínio, de dominar. E no entanto nós vemos a depravação que está aí. A pessoa tem o quê? Prazer. Prazer em ser o quê? Viciado. Prazer este que leva a pessoa a ser escravo do vício. Não tem domínio sobre si para desfrutar das bênçãos de Deus, desfrutando da vida. Vejamos aí a calamidade que está vivendo o nosso mundo hoje. Mas graças a Deus que Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Deus tem para nós esta bênção. Mas, porém, diante de tudo isto, nós vamos ao texto de hoje, que fala temporária a felicidade dos perversos. Capítulo 37 de Salmos. Neste capítulo 37 de Salmos, vem falar dos perversos e vem falar daqueles
santos, daqueles que são escolhidos. E o texto, ou a parte que vem nos alimentar, que vem nos dar a condição de permanecer, a condição de ter o prazer, porque as pessoas os perversos aqui, a felicidade deles são passageiras, não são permanentes, porque eles não têm domínio vinda da parte de Deus. Eles têm prazer em viver aquela vida de calamidade. É um prazer, porque não tem domínio. E aí, esse prazer está na pessoa alimentar. Alimentação. E aqui o texto nos fala o seguinte: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Aqui está a chave. A chave para a vitória. Vitória esta que nós, nesta noite, passamos a alimentar desta esperança, alimentar de Jesus, que é a verdade. E aqui fala: confia no Senhor, faça o bem. Faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Temos de alimentar desta verdade. E alimentando dela, passamos a ter aquela condição de ter o domínio de Deus dominando o nosso ser. Se nós não temos a condição de ter o domínio próprio, mas esse domínio vem do próprio Senhor Jesus, que é a verdade. Já o salmista, vivendo antes de Jesus vir, já falava desta verdade, já falava desta alimentação. E alimento, nós alimentamos com prazer. Temos prazer em alimentar. Mas, porém, nesse prazer tem que ter o quê? O domínio. Porque a própria mensagem divina fala daqueles que vêm usar da glutonaria, comer demais. Nós sabemos que o remédio, ou todos os remédios, têm a sua dosagem certa. Se não usar a dosagem certa, aumentar a dosagem, o remédio deixa de ser remédio, mas passa a ser veneno. Assim são as coisas, porque a mocidade não tem domínio, e não tendo domínio, passa a usar as coisas sem controle. As dosagens se tornam o que? Veneno. E não aquilo que vem trazer aquele sustento, vem trazer a saúde, vem trazer a disposição, mas sim passa a dominar de tal maneira que a pessoa perde a felicidade que ele tanto almeja, que ele tanto busca e não encontra. Mas Jesus, no Sermão do Monte, fala desta felicidade que nós desfrutamos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra.
E assim vem aquelas 9 bem-aventuranças que são a felicidade. São estas virtudes de que tanto nós necessitamos para viver a vida cristã. Necessitamos destas virtudes para que através delas possamos viver uma vida em paz. Deus tem para nós, através de aqui, neste momento, receber da parte de Deus a mensagem que vem falar desta alimentação, vem falar deste sustento. Sustento este que necessitamos para ter a força, para ter o poder de ser então revestido de santidade, revestido desta força e deste poder para viver e assim testemunhar da graça poderosa de Jesus Cristo ao nosso lado. Eis a nossa felicidade. Jesus está ao lado do Pai, intercedendo em favor de cada um de nós que nos encontramos aqui, para que nós tenhamos o poder de receber da parte dele o poder de ter domínio, para saber dosar as coisas, ter o equilíbrio para viver a vida. Equilíbrio é o que está necessitando, principalmente ao jovem, que acha que a vida prazerosa e tudo, mas porém, a dosagem não é a correta. Daquilo que poderia ser um prazer duradouro, um prazer eterno, passa a ser escravidão, porque não tem o domínio de Deus, o domínio de si mesmo. E necessitamos ter o domínio de Deus. E Jesus está ao lado do Pai, intercedendo em favor de cada um de nós. Amém. Para que nós, através dele, possamos viver a vida que Deus tem determinado a cada um de nós. Amém. Para desfrutar, não só da vida aqui terrena, mas sim da vida celestial. A mensagem divina nos fala dos frutos do Espírito Santo. E estes frutos deve cada um de nós tê-los em nossa vida. E de acordo com aquilo que nós semeamos, é que colhemos. E a mensagem então vem falar lá destes frutos do Espírito que se encontra em Gálatas. Paulo fala ali, Gálatas no capítulo 5, versículo 22, se não me foge a memória. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então está aí os frutos dos quais
necessitamos deles alimentar todos os dias da nossa vida. E alimentando destes frutos, teremos condição de viver. E aqui, no texto que fala de que nós devemos alimentar da verdade e agradar do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira e abandona o furor. Não te impacientes. Certamente isso acabará mal. Jó era paciência, né? Não era impaciência, né? Mas era paciência. E neste salmo vem falar das qualificação da pessoa que é justificada pelo poder de Deus, o seguinte: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É uma parte que vem falar daquele que é justo, ou seja, justificado por Jesus Cristo. Daí então a nós a esperança. Ele foi jovem, agora estava velho, jamais viu o justo desamparado. E a descendência mendigar o pão. Mas, porém, ao perverso, a sua descendência é eliminada. Cabe a nós ter o prazer em viver alimentando da verdade. Mentira, falsidade, nada disso. Para ter a graça de um dia estar na glória eterna. Deus tem para nós a sua bênção. Que cada irmão, ao sair daqui, possa sair com um propósito de alimentar da verdade, ou com a verdade. E assim terá a bênção eterna, porque a verdade é eterna. A mentira é passageira, não é eterna. Portanto, as coisas aqui na face da terra são passageiras, são efêmeras, mas, porém, a verdade permanecerá. E, no entanto, o prazer que temos em alimentar seja um prazer que tenha domínio próprio, que tenha domínio, para que a dosagem seja certa, correta. O próprio Senhor Jesus, Satanás, ao tentar a ele, falando dele,
Se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Satanás sabia que Jesus é o Filho de Deus, porque já tinha ouvido da parte de Deus a mensagem: este é meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. É o que tem o domínio. E, no entanto, ele morreu em nosso lugar para que nós tenhamos, através de Jesus, o domínio. E Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está lá no Velho Testamento, no Pentateuco. Está lá em Deuteronômio, no capítulo 8, vocês encontram isso, dizendo lá: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procedem da boca de Deus. É a alimentação verdadeira vem da parte de Deus. E que cada irmão, ao sair daqui, possa sair com um propósito de alimentar da verdade. Amém. Cada jovem que aqui está possa alimentar da verdade e não da mentira, da falsidade, daquilo que leva à ruína, que não leva à vida permanente, a vida em paz, a vida com alegria. Os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que cada jovem, cada um de nós, possa alimentar desta verdade. E assim teremos paz, não só agora, alegria, não só agora, mas eternamente. Que Deus possa nos coroar com toda sorte de bênçãos agora e para todo sempre. Amém. Amém.